Você já se perguntou quem são os misteriosos 144.000 mencionados no livro de Apocalipse? Este é um dos temas mais debatidos e fascinantes da escatologia bíblica. Prepare-se para mergulhar nas Escrituras e explorar as diversas perspectivas teológicas sobre este grupo seleto. Para entender os 144.000, precisamos primeiro compreender o livro que os apresenta. Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, este livro é uma revelação de Jesus Cristo sobre eventos futuros e a consumação da história. Apocalipse utiliza uma linguagem rica em simbolismo, comum ao gênero apocalíptico. Este estilo literário emprega visões, números e figuras para transmitir verdades espirituais profundas sobre o conflito entre o bem e o mal, a soberania de Deus e a vitória final de Cristo. O contexto histórico da escrita de Apocalipse é crucial. Os cristãos enfrentavam perseguição sob o Império Romano. O livro servia como uma mensagem de esperança, encorajamento e advertência, assegurando aos fiéis que Deus está no controle e que a justiça prevalecerá. Portanto, ao estudar Apocalipse, é vital não apenas ler o texto, mas interpretá-lo à luz de seu gênero literário e contexto histórico. Isso nos ajuda a discernir entre o que é literal e o que é simbólico, uma chave para entender os 144.000. A primeira menção aos 144.000 ocorre em Apocalipse 7. Após a abertura do sexto selo, João vê 4 anjos controlando os ventos da terra, prestes a trazer destruição. Então, outro anjo surge com o selo do Deus vivo, ordenando que os ventos não causem dano até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Este selamento é um ato de proteção divina em meio a um período de grande tribulação iminente. O texto especifica que são 144.000 selados, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. A lista das tribos é apresentada, embora com algumas variações em relação às listas do Antigo Testamento, o que já levanta questões interpretativas. Imediatamente após a menção dos 144.000, João vê uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Esta multidão, que saiu da grande tribulação, adora a Deus e é servida por ele. A relação entre os 144.000 e a grande multidão em Apocalipse 7 é um ponto central de debate teológico. São grupos distintos ou representam aspectos diferentes do povo de Deus. A interpretação dessa relação impacta diretamente a identidade dos 144.000. A segunda e última menção significativa aos 144.000 está em Apocalipse 14. Aqui, João os vê em pé com o Cordeiro no Monte Sião. Esta cena contrasta com a visão da besta e seus seguidores que recebem a marca. Os 144.000 são descritos com características notáveis. Eles têm o nome do Cordeiro e o nome de seu pai escritos em suas testas, o que reforça a ideia do selamento e da posse divina, em oposição à marca da besta. Eles cantam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Este cântico é algo que ninguém podia aprender, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Isso sugere uma experiência única ou um relacionamento especial com Deus. Outras descrições incluem serem virgens, no sentido de não terem se contaminado com mulheres, interpretado simbolicamente como não se envolverem com a idolatria ou infidelidade espiritual do mundo. Eles são irrepreensíveis e seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Finalmente são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. O conceito de primícias no Antigo Testamento refere-se à primeira e melhor parte da colheita, dedicada a Deus. Isso pode indicar que os 144.000 são um grupo representativo ou o primeiro fruto de uma colheita maior. As descrições em Apocalipse 14 fornecem mais pistas sobre a natureza
e o papel dos 144.000. Sua pureza, fidelidade e posição especial com o Cordeiro são características distintivas que alimentam as diferentes interpretações teológicas. A identidade dos 144.000 é um dos pontos de maior divergência na escatologia cristã. As interpretações geralmente se dividem em duas categorias principais: literal e simbólica. A interpretação literal sustenta que os 144.000 são exatamente 144.000 judeus étnicos. Eles seriam 12.000 indivíduos de cada uma das 12 tribos literais de Israel, conforme listado em Apocalipse 7. Segundo esta visão, este grupo seria selado por Deus durante o período da Grande Tribulação. Seu propósito seria evangelizar o mundo ou servir como um remanescente fiel de Israel que reconhece Jesus como o Messias. Argumentos a favor desta interpretação incluem a menção explícita das 12 tribos e o número exato. Teólogos que adotam uma abordagem dispensacionalista que distingue claramente Israel da Igreja frequentemente defendem esta visão. No entanto, desafios a esta interpretação incluem a lista incomum das tribos em Apocalipse 7, Dan está ausente, Levi está incluído, José substitui Manassés em algumas listas, e a dificuldade em rastrear as linhagens tribais hoje. Além disso, a natureza altamente simbólica de Apocalipse levanta a questão se este número e lista devem ser tomados de forma estritamente literal. A interpretação simbólica vê os 144.000 como representando a totalidade do povo redimido de Deus. O número seria simbólico, não literal. Nesta visão, o número 144.000 é derivado de 12, is 12 shiro 1000. O número 12 é frequentemente associado ao povo de Deus na Bíblia. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Multiplicar 12 por si mesmo, 144, e depois por 1000, um número que simboliza plenitude ou grande quantidade, resultaria em um número que representa a totalidade e a perfeição do povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, unidos em Cristo. Os 144.000, neste caso, representariam a Igreja, o Israel espiritual, ou o conjunto completo dos salvos ao longo da história. O selamento seria o selo do Espírito Santo que identifica e protege os crentes. Argumentos a favor desta interpretação incluem a natureza simbólica geral de Apocalipse e o uso bíblico dos números 12 e 1000. A grande multidão em Apocalipse 7:9 seria então a mesma entidade que os 144.000, vista de uma perspectiva diferente, a multidão inumerável de todas as nações. Desafios a esta visão incluem a menção explícita das tribos de Israel, que parece apontar para uma conexão judaica específica. No entanto, defensores da visão simbólica argumentam que as tribos representam o povo de Deus do Antigo Testamento, unido ao povo de Deus do Novo Testamento, representado pelos apóstolos também 12. Existem outras interpretações que tentam conciliar ou oferecer visões alternativas. Alguns veem os 144.000 como um remanescente judeu fiel que crê em Jesus durante a tribulação, distinto da igreja gentílica. Outros sugerem que representam um grupo de líderes espirituais ou missionários que desempenham um papel especial nos eventos finais. Há também interpretações que os identificam com grupos religiosos específicos, embora estas geralmente careçam de base bíblica sólida e universalmente aceita. A riqueza de interpretações reflete a complexidade do texto e a diversidade de abordagens hermenêuticas dentro da teologia cristã. Cada perspectiva busca ser fiel às Escrituras, mas chega a conclusões diferentes com base em pressupostos sobre o gênero apocalíptico, a relação entre Israel e a Igreja e a natureza dos eventos escatológicos. Independentemente da interpretação específica sobre a identidade exata dos 144.000, há verdades teológicas e práticas importantes que podemos extrair das passagens de Apocalipse 7 e 14. Primeiro,
A ideia do selamento divino em Apocalipse 7 é um poderoso lembrete da proteção de Deus sobre seu povo em meio à tribulação. Em tempos de dificuldade e perseguição, os crentes têm a garantia de que Deus os conhece, os guarda e os preserva para seus propósitos. Segundo, as características dos 144.000 em Apocalipse 14, pureza, fidelidade, seguir o Cordeiro, cantar um novo cântico, são modelos de discipulado para todos os cristãos. Somos chamados à santidade, virgens espirituais, à lealdade inabalável a Cristo e a segui-lo onde quer que ele nos guie. O Cântico Novo sugere uma experiência redentora única que só os salvos podem compartilhar. Isso aponta para a alegria e a comunhão profundas que aguardam aqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro. A descrição como primícias pode nos lembrar que a salvação de um grupo é um prelúdio para a salvação de muitos. A fidelidade de um remanescente pode ter um impacto significativo no plano redentor de Deus para o mundo. Para teólogos e estudantes da Bíblia, o estudo dos 144.000 nos desafia a aprofundar nossa hermenêutica, a considerar diferentes sistemas teológicos e a lidar com textos complexos com humildade e rigor. É um convite à discussão teológica respeitosa e à busca contínua por maior clareza nas Escrituras. Para todos os cristãos, a mensagem principal é de esperança e encorajamento. Deus tem um povo fiel, selado por Ele, que o segue e o adora. A visão final de Apocalipse é de vitória para o Cordeiro e para aqueles que lhe pertencem. Os 144.000 em Apocalipse continuam sendo um tema de estudo e debate fascinante. Seja qual for a sua interpretação, a passagem nos convida a refletir sobre a fidelidade de Deus, a proteção divina, a pureza exigida de seus seguidores e a esperança da vitória final com Cristo. Não se contente com respostas superficiais. Mergulhe nas Escrituras, compare as passagens, estude as diferentes perspectivas teológicas e ore por discernimento. Que este estudo o motive a viver uma vida de maior fidelidade ao Cordeiro, seguindo-o por onde quer que ele vá, até o dia em que cantaremos o novo cântico com todos os redimidos. Deixe seu comentário abaixo com sua perspectiva sobre os 144.000. Compartilhe este vídeo com seus amigos e grupos de estudo bíblico para enriquecer a discussão. Inscreva-se no canal para mais estudos aprofundados da Palavra de Deus e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe seu estudo.